Você sabia que o seu celular tem ou deveria ter um selo de certificação? Quase ninguém sabe disso, ou pelo menos não verifica se o aparelho tem mesmo essa certificação. O fato é que este selo garante que o celular não exploda durante o uso ou que tenha um nível de radiação aceitável. Ele também garante um sinal de qualidade e se os dados do usuário estão seguros. A Anatel, que é a agência reguladora de telefonia no país, está fazendo uma ação para coibir aparelhos piratas no mercado. Afinal, como identificar se o meu ou o seu celular é pirata? Como a ação da Anatel vai poder bloquear celulares sem certificação? Se o seu aparelho não tiver o selo, você sofre punição? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição estabelece que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio eu converso com o gerente de regulamentação da Anatel, Felipe Roberto de Lima, e com o advogado, especialista em direito do consumidor, Israel Mascarenhas. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Felipe, eu gostaria de começar por um fato interessante. É possível saber hoje quantos aparelhos piratas existem no país ou é difícil? É uma informação difícil. Ele é um projeto que iniciou em alguns estados, então nós temos algumas informações restritas ao Distrito Federal e ao estado de Goiás, onde esse projeto iniciou, né? Nós temos na ordem, a última informação que os primeiros aparelhos bloqueados, logo no começo do funcionamento desse sistema, foram na ordem de 37 mil aqui no Distrito Federal e no estado de Goiás. Isso ficou dentro do que vocês previam ou foi acima, por exemplo? Até nos surpreendeu em termos de ser até menor do que se esperava. Doutor Israel, esse selo vai ajudar mesmo, vai poder coibir, por exemplo, falsificação ou é possível falsificar esse selo, já que o brasileiro descobre tudo quando interessa? A certificação, ela traz uma segurança maior para o consumidor, mas além do selo, existem também outras formas do consumidor ver se aquele aparelho é legítimo. O selo pode ser, né, adulterado, mas com o conjunto de outras maneiras de você verificar a autenticidade, o consumidor ele fica mais resguardado, sim. E qual é a dica para as pessoas se prevenirem, então, doutor Israel? É interessante verificar o chamado e-mail, né, que vai ser conversado, e também a nota fiscal do aparelho, comprar um aparelho de uma empresa com procedência, né, então, de formas que eles também possam invocar o Código de Direito do Consumidor se for necessário. E os celulares piratas já estão na mira da Anatel. O bloqueio de aparelhos irregulares começou por Goiás e pelo Distrito Federal. Vamos conferir na reportagem. O país tem 235 milhões de linhas de celular, 28 milhões a mais do que a população. Nas ruas, é gente com um aparelho para todo lado. A Anatel está de olho nos chamados irregulares, ou seja, que não têm certificação ou são clonados para despistar o furto. Esses já estão sendo bloqueados. O bloqueio é do sinal de telefonia. A pessoa não consegue fazer nem receber ligações. Esse bloqueio começou aqui pelo Distrito Federal e também por Goiás. Se você não sabe se o seu celular é regular ou não, pode descobrir por conta própria. Primeiro deve verificar o e-mail, um número que identifica o aparelho e é único no mundo. Muita gente não sabe que ele existe. O caminho mais curto para saber qual é o e-mail é digitar no aparelho * jogo da velha 06 jogo da velha. Imediatamente aparece o número que tem 15 algarismos. Aí o usuário acessa o site da Anatel e insere o e-mail. Se a mensagem for a de que o aparelho está irregular, prepare-se para receber mensagens da Anatel. Até janeiro de 2019, o bloqueio será feito em todos os estados. Para evitar dor de cabeça, a estudante Johanna Moreira só compra celular em loja com nota fiscal. É mais seguro, né? Eu sei de onde vem a procedência. Comprando assim usado, não pode muito confiar. Doutor Felipe, como é que tem sido a receptividade da população? Eles estão conscientes de que isso pode ajudar de alguma forma? A população tem recebido muito bem, até porque quando se explica os objetivos de conscientização e até relacionados à segurança, como foi comentado no início, segurança física mesmo, riscos de explosão, exposição à radiação, as pessoas tendem a ter uma melhor receptividade. Então, até o momento, a gente está vendo com uma boa recepção e índice de reclamações muito baixos.
E como é que é o cronograma de implantação desse bloqueio ao longo do país? A gente viu aí que é até 2019, mas Sim. como é que vai funcionar na prática? As mensagens começaram a ser enviadas em 22 de fevereiro. Em setembro, em outros estados, vai ser iniciada o envio da mensagem, entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. E a partir de janeiro do ano que vem, os demais estados da região norte e nordeste, de tal maneira que a partir de janeiro, todos os celulares irregulares em todos os estados do Brasil vão estar sendo bloqueados. Agora, doutor Israel, qual é o risco do consumidor ter erroneamente ali o telefone dele bloqueado? Se isso acontecer, o que ele pode fazer? Se ele tiver o celular bloqueado, primeiro ele tem que buscar informações junto ao local onde comprou, por isso que é muito importante comprar em um local de procedência. Então, é interessante que ele faça a verificação assim que ele compra o celular. Se o número, o chamado e-mail, qual é o número que consta no celular, o número na nota fiscal e também em alguns aparelhos tem inclusive no interior da caixa. Então, se ele tiver qualquer problema e o celular dele vier a ser bloqueado, ele pode ir até a loja e pedir para que seja trocado o aparelho, seja feito um ressarcimento. E o senhor, como especialista aí do direito do consumidor, as pessoas têm esse hábito de verificar ou vão ter que aprender agora para evitar ter o aparelho bloqueado em caso de estar com o aparelho irregular? Aqui a gente tem a cultura de comprar e não considerar a nota fiscal, achar que é uma coisa dispensável. É mais uma vez importante porque traz ao consumidor uma segurança maior. Então, acredito que com a ação da Anatel, mais os veículos de comunicação, com a educação do consumidor, isso vai poder ser, digamos assim, se tornar mais comum para a população. Doutor Felipe, e as pessoas elas recebem várias mensagens antes desse bloqueio, não é mesmo? Como é que é feito isso? Exatamente. Como colocou o Israel, né, a questão da educação e da informação é essencial. O objetivo finalístico não é bloquear, mas sim conscientizar as pessoas do uso e da importância de usar celulares regulares. Então, a partir do momento que um aparelho irregular ele entra na base, ele entra nas redes das operadoras do país, naquele momento a pessoa recebe uma primeira mensagem avisando da irregularidade e falando que está passível ao bloqueio. Passados 25 dias, ela recebe uma segunda mensagem, depois de 25 dias, ou seja, ao total de 50 dias, uma terceira mensagem, e ao final desse período, depois de 75 dias, se ela permanecer com aquela irregularidade, permanecer com aquele aparelho irregular na base, o aparelho é bloqueado. Então, são várias mensagens para que ela possa ter tempo para recorrer a quem ela comprou, a quem ela adquiriu e poder se valer dos seus direitos. Agora, se for um aparelho irregular, por exemplo, ou roubado ou falsificado, aí não tem o que fazer. Não, ela vai ter o aparelho bloqueado e só se ela lembrar de quem ela comprou, né? Sim, o bloqueio ele é irreversível. O que acontece é que essas mensagens são no sentido de possibilitar que ela recorra a quem ela comprou para poder valer de seus direitos, ter o dinheiro de volta ou trocar por um aparelho que não seja irregular, enfim. Mas aquele aparelho, aquele e-mail está bloqueado. Doutor Israel, agora muita gente também que viaja, traz um aparelho de fora, aí tem algum problema se for feita a compra certinha ou não? Tem alguns aparelhos a nível internacional que têm procedência de grandes marcas e tem os aparelhos chamados falsificados. Existe uma base de dados mundial, né, em que empresas, as maiores empresas do ramo de telefonia, elas têm um registro internacional. E esses celulares, eles conseguem trafegar aqui no Brasil e em outros países também. Então, a pessoa que, às vezes, num período de férias ou numa viagem a negócios, gosta de um celular, compra e quer trazer para o Brasil, ele tendo, né, de uma procedência, de uma marca boa, ele não vai ter problema. Agora, o grande risco desses celulares chamados similares é questão de radiação, questão de risco de explosão, e isso é muito perigoso. Então, mas a pessoa que traz um aparelho de fora de uma marca conhecida não vai ter problema algum. E nós recebemos alguns vídeos com perguntas sobre este tema. Vamos conferir o primeiro deles. Pode mostrar aqui. Meu nome é Luana Lobão, de Manaus. O consumidor que tem um telefone bloqueado também pode perder a linha telefônica? Doutor Felipe. Bom, é importante esclarecer, essa é uma pergunta muito comum, muito recorrente, e bloqueio de aparelho e bloqueio de linha são situações totalmente diferentes. Aqui a gente está falando de irregularidade daquele aparelho, né? O bloqueio da linha telefônica, ela pode acontecer em situações de inadimplência, de não pagamento, mas nesse projeto especificamente o que se busca combater é o bloqueio do aparelho. Então, aquele aparelho foi bloqueado, a pessoa pode utilizar aquele chip em qualquer outro aparelho que seja regular. São situações diferentes. E bloqueio de linha, doutor Israel? O consumidor que tem a linha ali bloqueada erroneamente, por exemplo, está com tudo certinho, tudo pago, tem ali o telefone cortado. Quais são os direitos desse consumidor?
É interessante que ele se valha, né, de entrar em contato com o SAC da operadora e guardar os números de protocolo, caso ele venha ter algum problema, e comprovar que não há qualquer tipo de inadimplência, qualquer tipo de irregularidade. Caso a operadora não consiga resolver o problema, existem alguns órgãos que podem auxiliar, seja o PROCON, seja a Anatel e, se for necessário, a própria Justiça. Existem casos ainda hoje de clonagem do telefone, de pessoas que clonam o seu telefone ali, passam a usar contra o número, porque isso antigamente acontecia muito e você muitas vezes perdia o número por causa disso. A clonagem hoje em dia está sendo mais comum em aparelhos. Existem algumas formas, até um pouco rebuscadas, de clonagem de número, mas o que tem se visto hoje mais é a questão dos aparelhos, seja com uma falsificação do próprio e-mail, alguma questão de irregularidade, e por isso que a Anatel agora com essa ação ela já está conseguindo coibir um pouco essa prática, né, irregular. Agora, o senhor falou antes que o bloqueio é irreversível. Bloqueou, então, apesar da pessoa ter aquele prazo antes, depois do bloqueio, não tem como voltar a reativar aquele aparelho. Sim, o bloqueio ele é irreversível justamente para evitar práticas de novas adulterações e de postergar, né, o uso daquele aparelho irregular. Então, aquele aparelho, aquele e-mail, ele fica bloqueado em definitivo e, de fato, ele não vai funcionar mais na rede de todas as operadoras do país, porque é importante deixar isso claro, é um sistema integrado. Então, uma vez bloqueado um aparelho no sistema de uma operadora, isso é replicado para todas as outras, mas em definitivo. E não adianta também tentar mudar de estado porque é nacional, né? Sim, a base é nacional. O que acontece é que os bloqueios estão acontecendo nesse início no Distrito Federal em Goiás, mas se esse aparelho eventualmente ele foi bloqueado aqui e foi vendido ou foi utilizado em outro estado, ele já está bloqueado, ainda que o bloqueio não tenha começado nesses outros estados, como ele estava aqui originalmente, ele já foi bloqueado. E o cuidado para a pessoa? Ela compra um aparelho ali, ela tem que testar antes de sair da loja, até para evitar comprar um aparelho que já esteja bloqueado, né? É interessante, como eu falei anteriormente, assim que ela compra o aparelho num estabelecimento comercial, que ela faça a verificação do e-mail e ela pode verificar no interior da caixa e também na nota fiscal. Se os 3 números corresponderem, ela está adquirindo um aparelho legítimo, não precisa ter preocupação alguma. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, nós vamos a um rápido intervalo. Já já estamos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre segurança nos aparelhos celulares. Aqui no estúdio, eu recebo o gerente de regulamentação da Anatel, Felipe Roberto de Lima, e o advogado especialista em direito do consumidor, Israel Mascarenhas. E o que fazer quando o aparelho é de segunda mão? Quais são os riscos? Nós temos uma pergunta sobre isso. Pode rodar. Meu nome é Andressa Ribas, eu sou publicitária e eu gostaria de saber, quando o consumidor compra um celular usado, como ele faz para saber que o celular não é roubado? Doutor Felipe, tem muitos aparelhos nessas condições aí? O bloqueio de aparelho roubado é algo que existe, de fato, é um problema de segurança pública considerável. Já existe essa possibilidade de bloqueio desde o início dos anos 2000, né, a pessoa poder bloquear um aparelho roubado. E aí, na reportagem, foi apontada a maneira de identificar o e-mail e entrar no site da Anatel para saber da situação de irregularidade. E essa irregularidade também ela vai apontar uma irregularidade não por questão do aparelho ali de adulteração ou não certificação, mas também por questão de roubo. O mais importante, é importante deixar claro também que na situação de roubo, não necessariamente a pessoa precisa ter conhecimento do e-mail. Ela pode ligar diretamente para a empresa e, a partir do número da linha, ela consegue fazer o bloqueio do aparelho. A empresa consegue resgatar informações do e-mail que estava sendo utilizado e bloquear, caso ela não tenha o número do e-mail em mãos, já que o aparelho foi roubado. Agora, é muito comum as pessoas comprarem celular de segunda mão ou não é um hábito muito frequente? Olha, infelizmente é algo que a gente ainda vê acontecer,
né? Até porque esses aparelhos geralmente são mais baratos, né? Porque a pessoa está tentando passar aquele objeto do furto, do crime. Então, geralmente, você tem aparelhos de muita boa qualidade por preços muito abaixo do mercado legítimo, digamos assim. Então, ainda existe, infelizmente, e essas ações buscam cada vez combater mais esse tipo de prática. E é bom ter cuidado, né? Quando a oferta é muita, já diz o ditado que o santo deve desconfiar, né, doutor Israel? É interessante se a pessoa quiser adquirir um aparelho usado, que não seja só um relacionamento de confiança. Às vezes, né, entre amigos, a pessoa quer pegar um celular porque o outro colega vai trocar nem sempre é um fruto de roubo, né? Muitas vezes é porque está trocando por um outro, vende ali. Mas é interessante, até a título de educação, que é uma coisa que a gente está tentando propor, que a pessoa guarde a nota fiscal e se ela quiser realmente vender o aparelho, que ela mostre a nota fiscal, a origem daquele aparelho. Porque ainda que ela venda com a desvalorização, novos aparelhos que estejam surgindo no mercado, ela vai poder passar a segurança para o comprador de que aquele aparelho é legítimo. E para o comprador, qual é o cuidado básico aí? Além de ver a procedência, ele tem que olhar o aparelho, pedir uma garantia, quais são os cuidados? É interessante ele ver o estado do aparelho, ver principalmente a questão da bateria, se tem algum tipo de violação, porque a bateria é o que... acaba assim, primeiro, né? É o que acaba primeiro e tem o risco da chamada explosão, né? Se ela for submetida a algum tipo de manuseio equivocado. Agora, em termos de garantia, como é uma relação entre particular, aí os particulares que vão ter que decidir, mas não é nada uma obrigação, como você tem, por exemplo, uma obrigação da empresa que está sujeita também ao Código de Defesa do Consumidor. Bom, o senhor falou aí sobre risco de explosão. Nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos conferir aqui. Eu sou Álvaro de Alicuns, Goiás, e eu gostaria de saber o que o consumidor deve fazer se um celular explodir mesmo com o selo da Anatel? Doutor Felipe, mesmo com o selo, é possível que o celular tenha algum defeito e tenha algum problema de explosão? Bom, é importante deixar claro que o que é certificado, não são certificados todos os aparelhos, são certificados os modelos dos aparelhos. Então, a empresa o fabricante, ele se compromete a fabricar todos aqueles aparelhos nos moldes que foram apresentados à certificação. A certificação no Brasil passa por testes que são dos mais avançados do mundo. Então, existe uma segurança muito grande e os riscos são mínimos realmente de que esse tipo de situação aconteça. O que poderia acontecer eventualmente é que, de maneira irregular, algum fabricante tenha apresentado um aparelho, um determinado aparelho umas características para a certificação e na fábrica em si alterado alguma dessas características. E aí, nessa situação, a empresa está irregular e, além de poder recorrer ao próprio sistema de defesa do consumidor, ele pode recorrer à própria Anatel sobre isso também. E aí, qual é o papel da Anatel? O que a Anatel pode fazer em relação às empresas? A lei nos permite uma série de sanções possíveis que podem ser aplicados, não somente, no caso, às empresas prestadoras de serviço, mas, nesse caso, aos fabricantes de equipamento que submetem os equipamentos à certificação, e podem acontecer vários tipos de sanções. Um exemplo que vão de multa, advertência em casos de menor complexidade, ou inclusive a Anatel pode suspender a homologação daquele aparelho. Doutor Israel, e a obrigação da empresa fazer um recall, chamar os consumidores se ela identifica algum tipo de problema? Isso, porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação à responsabilidade na venda de um produto. Então, se o consumidor ele tem algum tipo de problema, seja algum tipo de dano, né, físico, ou às vezes o aparelho veio com defeito, não está nos moldes, nas características originais, ele pode recorrer, no caso, ao vendedor e também ao fabricante, dependendo do problema. Então, é interessante que as empresas se detectem algum tipo de problema, até para evitar questionamentos judiciais, mais um gasto desnecessário, que ela faça um recall, e isso, inclusive, melhora a imagem da empresa, né, porque mostra que ela se importa com o consumidor e que ela detectou um erro e que ela já está fazendo de tudo para solucionar. Agora, caso o consumidor seja uma vítima de um problema como esse, aí ele pode recorrer à justiça em busca de danos morais, danos materiais? Eu sempre converso com pessoas que têm esse tipo de problema, que tentem conversar antes direto com a empresa. Eu acredito que não só as empresas de telefonia, mas as empresas no Brasil, elas estão começando a perceber que é mais interessante dialogar com o consumidor do que você ter uma ação um pouco mais regressiva na justiça. Porque muitas dessas questões podem ser resolvidas entre particular numa simples conversa. Agora, se for um caso extremo, se for com uma empresa que não se importa em solucionar aquele problema por razões particulares dela, o consumidor ele tem sim as vias
de buscar justiça com base no Código de Defesa do Consumidor. E vamos ao último vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Sou Gabriel Mitoso, de Manaus. Como o consumidor pode bloquear o celular em caso de furto ou roubo? Doutor Israel, a gente adiantou um pouquinho aqui, mas qual é o passo a passo? Aconteceu um roubo ali, o que a pessoa deve fazer primeiro? Ela pode buscar a polícia, né, fazer um chamado boletim de ocorrência e informar como que procedeu a ação criminosa. E ela pode fazer o bloqueio primeiramente pelo e-mail no site da Anatel ou, como foi dito aqui, que ele pode inclusive falar com a própria operadora, dar um número do celular e também fazer o registro, informar que já fez o boletim de ocorrência e solicitar o bloqueio do aparelho. É fundamental, então, fazer esse boletim de ocorrência, né? É fundamental até para algum caso da pessoa se resguardar e, caso seja necessário alguma discussão judicial, que a gente espera que não aconteça, mas de forma preventiva, essa documentação é fundamental. E é importante também a pessoa bloquear o acesso à linha telefônica. Antes mesmo de ir na polícia fazer uma ocorrência, ela já ligar para a operadora ali, dizer que foi roubada, para evitar que a pessoa fique usando esse aparelho e essa linha? Porque o aparelho, geralmente, quando ele é furtado com o chip, né, que a pessoa utilizava anteriormente. Conforme foi dito, uma coisa é você bloquear o aparelho, outra coisa é você bloquear a linha. Se o chip estiver no celular no momento do roubo, é interessante que ele faça os dois bloqueios. E a própria polícia já tem mecanismos, doutor Felipe, de bloquear esse aparelho também? Sim, o que acontece quando um celular é roubado, ele pode ser bloqueado basicamente por duas maneiras, né? Ele pode ser bloqueado diretamente com a prestadora. É importante que se deixe isso claro, porque o bloqueio é sempre feito pela prestadora, né? A Anatel, ela disponibiliza ferramental para que as pessoas consultem sobre a regularidade daquele aparelho, mas a Anatel não realiza o bloqueio. O bloqueio é feito diretamente com as prestadoras. Mas existe a possibilidade, sim, em diversos estados brasileiros, onde a Secretaria de Segurança Pública, por meio de convênio e acordo com a Anatel e com as empresas, no ato do boletim de ocorrência, o policial já questiona a pessoa, a vítima, se ela quer, inclusive, bloquear o aparelho, e caso ela queira, ele já faz ali, e sistemicamente isso se reflete na base de bloqueio de todas as operadoras. Bom, e você? Já teve a curiosidade de olhar se o aparelho celular que você usa tem o selo de aprovação da Anatel? Para que serve, você sabe? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Para um controle, né? Ele serve para identificar o telefone, né, junto à Anatel, não é? Curiosidade, sim, já tive, pelo fato de eu ter algum contato com essa parte de programação e tudo mais. Contudo, ainda é meio obscuro para mim do que se trata o e-mail do celular. Tinha até curiosidade em saber, mas eu nunca tive nem conhecimento da necessidade disso. Não sei para que serve. Eu sei que tem um e-mail que cadastra celular, essas coisas, mas nunca tive curiosidade de correr atrás, nunca precisei. Ver se é certificado, se é um produto de qualidade, se foi testado, tudo isso. Bom, doutor Felipe, a gente viu aí que tem muita gente que ainda desconhece o e-mail, desconhece o selo. Como levar esse conhecimento maior à população? Realmente com campanha, com conscientização, com informação a respeito da importância de se certificar um aparelho, né, e todos os riscos que ela pode estar sujeito a utilizar um aparelho que não tenha passado por esses testes exaustivos e pela certificação da Anatel. E esse projeto, ele visa essencialmente ajudar nessa questão de levar a informação. O site da Anatel está cheio de informação a respeito da certificação em si, do que é feito, como verificar e quais os riscos que a pessoa está sujeita caso utilize um aparelho que não esteja certificado. E é sempre importante o consumidor estar atento e buscar essas informações, né, doutor Israel? O consumidor consciente sabe fazer valer seus direitos, não é mesmo? A gente vive uma era de informação com vários canais, dos tribunais, canais da própria Anatel, e é interessante que o consumidor ele tenha uma ação realmente de buscar conhecer as informações respectivas a esse assunto. Então, o consumidor ele pode se interar até com as próprias operadoras, entrar em contato com a Anatel e não buscar informação apenas quando tem um problema, mas de forma a se prevenir um problema. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, a gente está chegando ao final do programa aqui. Eu queria as considerações finais de vocês e as dicas para os consumidores não terem nenhum problema. Doutor Felipe. Eu acho que as dicas todas foram colocadas, né? Mas se a gente puder resumir, buscar sempre aparelho
de procedência, de origem com procedência, seja de segunda mão, mas tentar resguardar, como o doutor Israel colocou, buscando esse tipo de informação, nota fiscal. Caso tenha alguma dúvida, ao comprar um aparelho de segunda mão, vá anteriormente ao site que a Anatel está disponibilizando para consultar a regularidade daquele aparelho e, caso tenha alguma dúvida, pode consultar o site da Anatel, pode entrar em contato com a Anatel por telefone ou por todos os canais que a Anatel disponibiliza para a sociedade para tirar esse tipo de dúvida. E as dicas para o consumidor, doutor Israel? Numa roda de amigos, se você perceber que alguém quer vender o celular, questionar a pessoa se ela tem realmente toda a documentação e, de uma forma, disseminar essa campanha educativa, né? Mostrar, conversar com as pessoas mais a respeito de tudo que foi tratado aqui e de uma forma a diminuir esse mercado clandestino de celulares roubados. Bom, com essas dicas, o programa de hoje está chegando ao final. Doutor Israel, doutor Felipe, muito obrigada por todos os esclarecimentos dados aqui. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Conheça e se inscreva no novo canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!